Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Saber de hoje. Continuar com o nosso curso então de educação, né? Um caminho de muitas vias. Hoje é a nossa aula 3. E gente, essa aula 3 é uma aula que assim nunca foi tão presente, nunca foi tão assim, tão real, tão tangível, tão rotineiro. E olha que engraçado, né? Eu que nasci no fim do século XX, estou chamando a educação à distância de algo rotineiro. Então, o nosso tema de hoje é a educação à distância. E assim, gente, é até interessante falar, né, como rotineiro, porque para muitas pessoas ainda não entrou na rotina educação à distância. Só que aí que tá, né? Para você que ainda acha que é muito difícil estudar online, estudar à distância, você que ainda tem aquela trava, que não conseguiu libertar ainda dessa trava da educação à distância, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem alguma religião? Ou a sua avó tem, ou a sua mãe tem, ou seja lá, qualquer pessoa que você conhece tem? Alguém que você conhece tem uma religião. Você pode até ser ateu, mas alguém que você conhece tem uma religião. E vou dizer ainda mais, alguém que você conhece é católico? Sabe o Jesus? Então, ele já morreu há mais de 2000 anos e ele ainda hoje nos ensina. Vai me dizer que isso não é educação à distância? Tudo bem, não é educação à distância na internet, no computador, no notebook ou no celular, mas é educação à distância sim, no tempo. Então ele está lá 2000 anos atrás, pensando em tempo terrestre, em tempo terreno, e nos trouxe ensinamentos até hoje que são válidos. E vou ainda mais longe, quando a gente pega lá as pinturas rupestres nas cavernas, que os homens das cavernas pintavam então para os seus, né, para as futuras gerações, as caças, os deuses, o processo mesmo de colonização daquela região. Não é educação à distância? Quando a gente encontra isso e vai entender como foi a vida deles. Então, se eu fosse conceituar educação à distância nessa perspectiva, é qualquer ensinamento que não é feito de forma próxima, que seja face a face, que seja direto. Então, na minha concepção de educação à distância é qualquer tipo de educação que exista uma distância entre os interlocutores, entre aquele que ensina e aquele que aprende. Então, assim, um livro é educação à distância. Um ensinamento familiar que o seu avô conta para você, o seu avô pode contar pessoalmente, mas é a distância, aquele fato histórico que ele conta. Porque hoje é muito normal falar da educação à distância. Eu mesmo, professor Celso, coordenador Celso Privati, eu cuido da educação híbrida, educação à distância do colégio. Só que vai muito mais além, né? O que se tem hoje como educação à distância são as aulas online, seja gravada, né? Seja síncrona ou assíncrona. Aqui nossos encontros são assíncronos, eu deixo gravado e ponho no canal. E vocês veem quando podem. Se fosse uma live, seria um encontro síncrono, que ele é ao vivo, mas ainda se interessa à distância, né? O grande diferencial da educação à distância de hoje, com a educação à distância que já existia antes da tecnologia, é a tecnologia. É a interface digital entre um e outro que permite esse contato virtual. Então, a educação à distância, nesse cenário agora digital tecnológico, teve a distância encurtada ou a distância aproximada, reduzida por meio da interação da tecnologia. Seja aí o canal do YouTube, seja o notebook, seja um podcast. Eu gosto muito de podcast. E por que eu gosto muito de podcast como educação à distância? Porque eu cresci com meu avô e com meu pai ouvindo rádio. Então fez parte da minha formação como pessoa, né? Antes de eu ser o Celso Privati, eu era o Juninho, o filho do Celso Privati, meu pai. Então eu, como Juninho, eu ouvi durante muitos anos rádio com meu pai e com meu avô. Meu avô ainda ouvia AM, né? Meu pai ainda pegou a transição do AM para o FM. Eu nem ouço AM, eu ouço só FM, mas eu acompanhei tudo isso aí. Fazia parte do dia a dia, do ir para a escola, meu pai dirigindo, ouvia o rádio. O meu avô ouvia os jogos do Corinthians, ele não assistia, ele preferia ouvir, segundo ele a emoção era maior. E até uma curiosidade, né? O gol sai antes do rádio que na televisão. Tava com o radinho dele, ó, é gol! Depois que saiu o gol lá, porque as ondas do rádio chegam mais rápido para nós, usuários finais, do que a imagem da televisão que passa pelo satélite para depois voltar. Então tem um delay de alguns segundos. Então eu cresci com esse contato com a rádio, com a notícia falada, com a informação falada. Aí veio o podcast, que de uma forma muito simplória, né, a frase,
mas é um rádio assíncrono, ele já está gravado e eu ouço quando eu posso. Então eu aprendo muito, eu tenho uma grande aprendizagem da educação à distância por audiolivros e por podcasts. Eu aprendo ouvindo. Porque mesmo que eu estivesse lá na aula presencial com o meu professor, com a minha professora, de forma síncrona, ao vivo, me dando aula, eu estaria na escola padrão, modelo tradicional de escola, sentado nos bancos, né, nas carteiras, enfileirado, ouvindo o professor falar. Então, se for parar para pensar, o grande processo de aprendizagem nosso na vida é ouvindo. Em casa, ouvindo pai, mãe, vô e vó. Na escola, ouvindo os professores. No emprego, ouvindo os gestores, ouvindo os chefes. A gente aprende muito ouvindo. E você pode ouvir à distância com rádio, com podcast. Ou você pode, se for pegar um livro, ouvir a palavra grafada, né? Porque quantas pessoas não pegaram palestras, aulas, transformaram em artigos, em livros? Então, olha que legal, quando você passa a entender que a educação à distância é educação. E você que está ouvindo essa aula, está assistindo essa aula, você sim já teve experiência com educação à distância. Porque você já leu alguma coisa, você já ouviu alguma coisa. Havia uma distância. Qualquer livro que você quiser, pô, eu usei a Bíblia como base com Jesus, mas pega qualquer outro autor que você quiser. O autor que escreveu aquele livro, ele não está na tua frente. Claro, pode ser que o autor seja seu marido, ou seja você mesmo, seja seu vizinho, mas a maior parte dos livros que a gente lê, o autor não é nosso parente, ele não mora conosco. São autores de fora do nosso ambiente familiar, seja nacional, internacional, ou vivo ou morto, mas é o outro, ele não está próximo. Então a educação, na grande maioria, ela é à distância. E assim que houve, né, esse processo aí da pandemia, a aula online, o mundo virtual, a vida home office, veio a inovação, né, a escola híbrida, foi um negócio que revolucionou a educação. Aí lá estava eu, né, dando uma aula híbrida, e eu comecei a rir, mas parecia um doido dando aula, né? Perguntaram, professor, o que aconteceu? Por que você está rindo? Eu falei, gente, eu quando tinha a idade de vocês, a escola já era híbrida. Não, professor, nada a ver, não existia escola híbrida, é agora com a internet. Aí eu continuei rindo. Aí eu falei, então, sabe agora que eu mando pra vocês um trabalho por e-mail pra vocês entregarem pra mim? Sei. Então, antigamente o professor mandava o trabalho pra gente fazer na biblioteca. Então eu ia até a biblioteca, caçar uma resposta, na enciclopédia. Então, para vocês é o Google, para mim era a Barça, que era um livro, né, uma sequência de livros, uma série de livros, que tinha pelo menos um verbete, né, tinha um conhecimento do universo. Então, o que o Google tem hoje, a enciclopédia tinha antes, que a enciclopédia nasce disso, né, de planilhar, de organizar o conhecimento de tudo. Claro, o conhecimento de tudo é impossível, porque sempre surge um conhecimento novo. Mas até aquele momento tinha tudo. Eu lembro de fazer um trabalho para o judô. Quando eu fazia judô, eu fui caçar o que era judô na enciclopédia. Tinha tipo 4 ou 5 linhas, mas tinha alguma coisa. Então eu ia à biblioteca, buscar recursos, angariar fontes, montar as minhas fontes e colocar no papel. Então eu vi que isso é aquilo outro. O judô é isso, o sol é aquilo, a escola é isso. E eu fazia na minha folhinha ao maço, né? A frente era a capa, dentro era a resposta, tinha contracapa. Entregava para o professor. Então, o que hoje vai num arquivo do Word do e-mail, antes era uma folha de almaço. Mas ainda assim, o enviar o trabalho, Celso, tem que fazer o trabalho. Eu ia à biblioteca. Eu pegava os livros e ia em casa fazer. Então, a parte de produção da lição de casa, da produção do trabalho, dos seminários, já era fora da sala. Então, o que hoje se entende por híbrido, que ok, tudo bem, é parte na escola, parte fora da escola. Antes não, antes você tinha que estar na escola, tomava falta. Mas e a educação por carta? E o processo cubano de alfabetização por rádio? Cara, gostando da política de Cuba, deixa eles com as doideiras deles. Isso aí não interessa agora. Mas interessa essa fala. Cuba fez um programa de alfabetização via rádio, onde as pessoas letradas pegavam as aulas no rádio, que tinha rádio nacional, e pegavam um parente que não era letrado e falava, isso que você está falando é esse símbolo, isso é o A, isso é o B. Ontem à noite com a minha filha, eu peguei e escrevi Ana. Olha, filha, esse é seu nome. Não, papai, Ana. Ana. Tudo bem, ela ainda não consegue entender que o A-N-A forma Ana, mas ela viu que aquilo representava ela. Ela pegou a mochila. Papai, a mochila. Aí eu fui e escrevi mochila. Aí ela, olha a mochila, você.
Então ela mostrou pra mochila o nome da mochila. Eu escrevi mochila. E assim foi. Eu escrevi lápis, escrevi neném, escrevi ursinho. Ele ia pegando no quarto, papai, papai, urso. Papai, papai, mochila. Papai, papai, vicelho. E eu fui escrevendo as coisas pra ela. E ela ficou tipo, nossa, que legal. Então, olha, muito sutil. Ela tem 2 anos. Teoricamente, ainda tá muito cedo pro letramento dela. Mas ela já tá entendendo que um desenho, uma ilustração, uma representação gráfica quer dizer alguma coisa. Ali tudo bem, ali foi presencial, mas na rádio, quando fizeram esse modelo, ele era à distância. Então assim, tudo bem, eu até entendo a resistência à aula à distância. Tudo que é novo gera um estranhamento. Mas eu mesmo, eu gosto muito. E se fosse para eu dizer como aluno, o aluno Celso, o estudante Celso, eu sou mais estudante do que aluno hoje. O estudante Celso prefere a aula à distância assíncrona do que assíncrona. Eu sei que para tirar dúvida é mais difícil, isso é um desafio, né? Porque quando ele é assíncrono, até vem a resposta, você já buscou em outro lugar. Mas aí eu lhe falo, se você for estudante e não aluno, você vai estudar, você vai fazer o caminho de buscar a informação. O aluno fica lá recebendo, o estudante é aquele que estuda. Então, quantas dúvidas você tem para o professor e até ele vir realmente com a solução, com a resposta? Eu mesmo sou ansioso, então eu já caço a resposta antes. Eu cresci numa época que o pai dos burros me acompanhava, que é o dicionário. Eu ia para a escola com o pai dos burros embaixo do braço, na mochila. Não sei alguma palavra. Pai dos burros, pega lá e vai ver. Eu costumo brincar, né, que o Google é o pai dos burros digital, porque é um dicionário ambulante, que você joga lá e vem a resposta. Então, eu já aprendi isso. E é engraçado, porque por mais que você que está assistindo essa aula mesmo, esteja acostumado a fazer praticamente tudo à distância. Você pede comida online, delivery, você compra até roupa, maquiagem, videogame, tudo hoje você faz à distância. Por que não estudar à distância? Então eu até entendo que no primeiro momento pode ter um estranhamento, pode ter uma dificuldade, só que tenta. E se você tentar falar pra mim, Celso, tentei, mas não consegui, porque, nossa, é difícil, o professor não tá aqui. Tá, o professor tá na aula, ele deixou a aula feita, ele montou a aula, ele teve todo o trabalho de professorar, ele professorou com você. Mas e a sua parte como estudante? Você estudou? Então esse que é o grande desafio, e eu coloco até mesmo para mim, porque eu também ainda estudo, e agora o mundo em pandemia eu estudo online, porque eu fui obrigado também. Eu fiz cursos presenciais e cursos online por opção. O curso agora ele se transformou online e era presencial. E aí está um outro desafio, porque o curso que ele é pensado presencial, quando ele é levado ao online, a aula à distância, quando ele é embutido nisso, também gera uma dificuldade porque ele não foi pensado para isso. Quando o curso já é pensado a ser à distância, aí fica mais fácil, né? Porque ele já foi esquematizado para isso. E eu mesmo comentei isso hoje na escola, a questão da audiência, né? Qual que é o grande desafio aí de integrar a audiência online presencial? Quando eu falo para a câmera, eu falo para a câmera. Quando eu falo para a plateia, eu falo para a plateia. Então a gente teria que ter aí como professor uma aula no curso de pedagogia, no curso de licenciatura, de rádio e TV, de comunicação, plateia, câmera. Porque falar com a câmera é uma coisa, falar com a plateia é outra coisa. E agora eu preciso mediar isso, regular isso na minha aula, porque a aula ficou híbrida. Eu tenho 35% na sala de aula e tenho 65% fora da sala de aula. Seja lá onde estiver, em casa, na biblioteca, no celular, mas eles estão fora da sala de aula. Então eu preciso regular a minha fala. E isso também é desafiador porque o momento da fala. Então uma coisa que nós temos que aprender, não só eu, professor, ou só eu, aluno, eu digo nós porque eu também faço parte disso, da educação, seja dando, seja ouvindo a aula, seja recebendo a aula. O momento da fala. Porque quem está online não pode até ouvir quem está presencial, mas quem está presencial, se o professor colocar o fone, não vai ouvir quem está em casa. Então é importante isso, regular o momento da fala. E tem turmas grandes, tem turma pequenininha de 5, 6, 10, mas tem turmas aí de 100, 200 alunos que juntou, né, nível Brasil numa sala só. Então, como regular isso? O momento da fala. E a importância da participação também, né? Porque você que reclama da aula à distância porque é ruim de tirar dúvidas, mas você não interage com o professor que está ali de forma síncrona, desculpa, então a sua dúvida não existia. Que existia, ela tem que ser tirada. Então as oportunidades que você tiver com o professor de forma síncrona,
use e abuse, interaja, conversa. Lembra, a educação é um processo de ensino e de aprendizagem, o que vai e volta. Hoje na aula mesmo, estava com uma professora, que é uma professora que eu gosto muito e me reconheço nela. Ela é tida como uma professora dura, né? Assim, que cobra a gente. Eu também sou esse cara. Também cobro. E é engraçado quando eu transito de manhã para professor, para tarde, da noite para aluno, eu vejo as coisas, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu não gosto como aluno, que eu replico, que eu não deveria replicar. Então, eu até me faço uma autoanálise nesse processo, nessa mudança, nessa transformação da persona, a persona Celso aluno e a persona Celso professor. Então eu preciso me adequar ao ambiente. E eu gosto da aula dela por isso, porque ela também é incisiva, assim como eu. Ela fala, não, tá, mas por que você fala isso? Ó, mas você confundiu o autor. O autor falou isso, você tá falando de outro cara, calma aí. Então é interessante isso, por quê? Por que eu gosto desse tipo, dessa interação? Porque ela acontece. Agora, fazer uma aula síncrona para falar sozinho, antes fosse assíncrona, que a professora já deixaria pronto e ok. Então, assim, eu sei que tudo bem, agradar a gregos e troianos, já pegando o link da aula de hoje, é muito difícil. Mas assim, se você é o tipo de pessoa que reclama de não conseguir tirar suas dúvidas, quando tem a oportunidade, por favor, tire as dúvidas. Porque eu vou contar um grande segredo pra você, ó, um segredo, tá? Não espalha, fica aqui, ó, fica aqui conosco. O professor não sabe ler mente. E eu vou até repetir, o professor não sabe ler mente. Segredo esse, hein? Por que essa brincadeira do segredo, gente? Porque se você não tira a dúvida com o professor, ele não sabe que existe aquela dúvida. Sabe quando o professor pergunta? Então, pessoal, alguma dúvida? Fica um silêncio na sala. Se ninguém tem dúvida, vamos pra prova. Pau no gato, é hora de fazer a prova. Aí chega na prova, professor, não consegui, não aprendi. Mas eu perguntei, tinha alguma dúvida? Então tire a dúvida. Gente, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos e pego até para mim. O professor está ali para ensinar, para buscar recursos, meios, exemplos, para te fazer aquele conteúdo do livro, do autor, da apostila, sabe? Entrar na sua mente. Então fala, ô professor, não entendi isso, professor, mas e aquilo ali? Ô professor, e isso aqui? Se algum colega seu falar, nossa, lá vem o nerd questionador, deixa esse cara pra lá, tanto faz esse cara. Tanto faz mesmo. Sabe aquela ideia de para onde você olhar? Olha para cima. Olha para quem é igual ou melhor do que você. Porque olhar para quem está embaixo, você vai estar em cima. Mas comparar com quem é pior do que você é fácil. Comparar com quem é igual ou melhor do que você é desafiador. E tudo bem o não vencer de todos, porque ninguém vai vencer de todos. Agora você vai perder. Mas é sempre bom você ter essa mira do buscar melhorar, não do buscar piorar ou se manter. Isso eu levo muito. A gente já chegou a conversar em algum outro momento aqui, né? O 10 pra mim é mentira. Eu não faço questão de ser 10, mas eu faço questão de ser acima da média. Então, se a média é 6, cara, nem que eu tire 6,1, mas eu vou tirar acima da média. Porque eu preciso reconhecer, entender que aquele meu esforço valeu alguma coisa. Então, pra gente fechar aqui, fazer aquele resumão final, primeiro ponto: educação à distância sempre existiu. Porque nem sempre foi possível o professor e o estudante, o professor e o aluno, o sábio e o aprendiz estarem no mesmo local simultaneamente. Segundo ponto, a aula síncrona e assíncrona terão vantagem e desafio nas duas, onde a assíncrona ela não é ao vivo, ela é gravada, e a síncrona ela é ao vivo, ela é simultânea. Síncrona e assíncrona. Terceiro ponto, a tecnologia veio para facilitar, para reduzir as distâncias da aula à distância e não para aumentar. Quarto ponto aí, a potencialidade de recursos. Gente, estando com a aula online, usando o Google for Education, cara, não é comercial não, porque é o que a gente usa para dar aula mesmo. Ou é isso, ou é o Moodle, ou é isso, ou é o Blackboard, são os AVAs, ambiente virtual de aprendizagem que a gente usa. Já está online, eu tenho acesso a toda a informação disponível online. Por melhor que o professor seja, por mais diploma que tenha, o acesso à informação online disponível e livre é muito mais dados e informações que o professor tem na mente dele. O que o professor faz é dar sentido àquele conhecimento, mas em volume de dados a internet tem muito mais do que qualquer professor. E o nosso quinto ponto: tanto faz a escola presencial, a escola à distância, a escola híbrida, a escola em casa, né, o homeschooling, tanto faz.
se o estudante não quiser estudar. Você pode ser o Einstein, você pode ser o Newton, você pode ser, sei lá, o Yuri Gagarin, que foi o primeiro cosmonauta. Se o seu estudante não quiser aprender o que você está contando para ele, ele não vai aprender. E você pode ser só o Celso. Pode ser eu. Se o seu estudante quiser aprender, cara, ele vai aprender. Mesmo com a minha aula, ó. Comparando aí, se o cara que não quiser aprender com Einstein, se quiser comigo, ele pode aprender alguma coisa. Mas se quiser aprender com Einstein, aí, amigão, vai aprender muito mais coisa do que eu sou capaz de ensinar. Então, aceite isso e pegue isso, incorpore isso. Quem faz o estudo é o estudante. Então, a distância que vai existir na educação à distância vai depender da distância que o estudante quiser pôr na educação à distância. Aproxima ela, reduz a distância. Porque sempre vai existir alguma distância. Mesmo presencial, às vezes pode existir uma distância de compatibilidade, de reconhecimento, de fala entre o professor e o aluno. Então vamos encurtar distâncias. Tem uma coisa que eu ponho muito na sala de aula, é a horizontalidade. Naquele momento, você pode perguntar o que você quiser para mim. Não tem hierarquia. Claro, tem a hierarquia de me respeitar, não pode me xingar, não pode atrapalhar a aula. Então tem a hierarquia de manter o controle da aula, manter a organização da aula. Mas pode perguntar. Pode me chamar de Celso, não tem nem me chamar de professor. Ô Celso, ó isso, aquilo. Tudo bem. Eu não tenho isso de, eu sou o professor, I'm the professor. Não, pode ser o Celso, tudo bem. Mas desde que exista essa horizontalidade do aprender e do ensinar, encurtando distâncias. Tá bom, gente? Então é isso. Lembra de dar aquele se inscrever no canal, aquele like no vídeo. Um grande beijo e até o próximo O Saber de Hoje. Tchau, tchau!